Fala galera, estamos iniciando o episódio de número 3 do UTS Podcast, UTScast. E hoje eu recebo aqui alguém muito especial para mim, uma pessoa que eu admiro muito, ele que é diretor e fundador da Vela Publitec, Adriano Miller. Bem-vindo. Obrigado, Felipe. E é um prazer e chego até a ficar arrepiado quando tu fala assim, porque realmente a gente se conhece aí desde 2005. 2005. Desde a época de escola. Para quem tá assistindo e vê a nossa carinha hoje, acredita, a gente foi pra escola também. Desde 2005 e poder ter trabalhado contigo um tempo, poder acompanhar todo o teu desenvolvimento, a tua carreira, é gratificante em tu permitir que a gente faça parte disso e ser também um dos convidados para estar aqui nesse projeto novo no UTScast. É uma honra para mim fazer parte disso e, por favor, não faça perguntas dúbias ou que possam me comprometer. Nada comprometedor, mas já começando, né? Hoje trouxemos o nosso bate-papo aqui para uma mesa decente, né? Saímos do sereno, né? É isso aí, ó. A dor de garganta é essas noites que a gente passa conversando. Então, sempre muito legal trocar ideia contigo. Eu te trouxe justamente por tu ter um conhecimento muito grande em várias áreas para poder compartilhar com o pessoal. Inclusive, fizemos aniversário essa semana, né? É isso aí. Os arianos são os melhores. Separa um dia. Eu ia comentar. Desculpa, eu posso falando enquanto tu fala também? Claro, tranquilo, vamos lá. Que eu ia comentar aqui, eu sou mais velho, né? Então, por favor, respeito com os por mais velhos. Por 24 horas. Tu sempre anda com pessoas mais velhas, Felipe? De vez em quando. De vez em quando. Mas tem a Betina, bom, né? aqui também que me acompanha. É isso aí. Tem o Vitor também, né? Que tá aqui, que eu acho que é mais jovem que nós. O Vitor da Hexstream. Agradecer ele também por toda a paciência com os nossos convidados. Vitor, muito obrigado, Vitor. Mas iniciando, cara, te perguntar assim... E parabéns pela estrutura aí, cara. Eu posso falar isso também? Pode, claro. Patrocina ou não patrocina? Patrocina, vamos top. lá. Cara, venham pra cá, a Hexstream é top demais. Não vou comprometer o Vitor também, né? É isso aí. Vitor. Cara, começando assim, te perguntar, tu é formado lá em Buenos Aires, o que te deu na cabeça de sair aqui de Novo Hamburgo, né, natural da Santo Afonso aí, da Santo Afonso pro mundo? O que te fez, né? Eu me lembro que na época a gente fez uma despedida pra ti, tu foi viver tua vida lá, te desenvolveu lá. O que te deu na cabeça, assim, de... Oi. Então, vou contar já essa história. Mas como tu falaste dessa despedida, lá tu já fazia fotos, tu lembra disso? Verdade. Corujas. Verdade. Cara, isso faz muito tempo. Eu lembro que tu era um dos nossos convidados ali, porque a gente tem essa amizade de longo tempo já. Verdade. E tu fez as fotos daquilo, então eu tenho fotos daquele dia ainda. E tem o loginho rosinha. Rosa com azulzinho do Corujas no cantinho daquelas fotos. Na verdade, naquela época não era nada profissional ainda. Não era nada profissional ainda. Se tornou algo profissional que eu realmente vinha trabalhar depois, então foi muito legal, mas, cara, uma bela lembrança aí que eu não lembrava desse detalhe. Então, cara, o que aconteceu e por que surgiu o Buenos Aires na minha vida? Eu me criei na Santo Afonso, mas eu sou natural de Três Passos, noroeste do estado. E em 90, o meu pai veio para Novo Hamburgo, moramos na Santo Afonso, morei praticamente toda a minha vida ali, entre idas e vindas em outras cidades, coisa rápida assim. E de 2009 para 2010, eu fiz um mochilão até Machu Picchu. Eu, Rodrigo Gorski e Sandro Anjos fizemos esse mochilão, a gente saiu de mochilinha nas costas, da estação do metrô de São Leopoldo até Machu Picchu. A única coisa que nós tínhamos era alguns dólares e a passagem aérea de volta. O roteiro, a gente sabia só que de tal cidade dava para pegar um busão para ir até tal outra cidade. E foi um mês assim, muito interessante e digo que ressignificante na minha vida, porque por mais que vivamos ou não sei como é que conjuga isso daí. Vivemos bem dentro de uma bolha. A gente está dentro de uma bolha na nossa comunidade, na nossa sociedade, na cidade em que nós estamos, nosso estado, até mesmo o nosso país. E quando eu tive a oportunidade de fazer esse mochilão e conhecer novas culturas, aquilo me abriu a cabeça de uma forma assim que eu pensei, poxa, eu não posso ficar vivendo ou tendo apenas as experiências que eu tenho do local onde eu estou inserido. O mundo é muito maior do que a minha rua, minha casa, minha rua, meu bairro, minha cidade. Foi tua primeira viagem essa? Foi a minha primeira viagem. Longa. Sozinho, assim, fora do país, foi a minha primeira viagem. Vinha viajado com os pais,
visitar avós, aquela coisa toda, obviamente, né? E aí, então, ter conhecido muito da cultura latino-americana, o portunhol que é dito, ou o espanhol que é falado nesses países, a culinária também, e principalmente o que me pegou mais assim é o estilo de vida. Nós, enquanto brasileiros, a gente tem um apego tão grande por bens materiais, aonde o moleque faz 18 anos e a principal preocupação dele é fazer a carteira de habilitação e comprar um carro. Ele não pensa na faculdade, ele pensa primeiro no carro. Então, isso é natural dos seres humanos, mas principalmente parece, na minha leitura superficial e talvez errada, mas a visão que eu tenho, nós brasileiros temos muito isso, do bem material. E quando eu tive essa experiência fora, aqui, nesses países do Mercosul, digamos, foi até o Peru, onde as pessoas, quase todo mundo fala inglês e fala o espanhol, que é a língua mãe deles, aonde valorizam muitas coisas que não é o bem material, é o convívio familiar, é a cultura deles, é um segundo idioma, é muitas vezes um investimento, não em bolsa, mas um investimento em alguma coisa que traz conhecimento. Experiência, talvez. Experiências. Também. Eles fazem 18 anos e o negócio deles é fazer uma viagem internacional. Eles investem nisso. Aquilo me bateu assim no jeito, cara, será que eu estou vivendo errado? Será que aquelas coisas que eu valorizo hoje, de fato, é aquilo que eu devo valorizar a médio ou longo prazo na minha vida? E aí aquilo ali me pegou muito, assim. Então eu voltei dessa viagem com uma sede, uma reflexão e uma sede de conhecer mais dessa cultura latino-americana. E para ter novas experiências mesmo, de fato. Então quando eu voltei da viagem, logo me inscrevi já na UBA, que é a Universidade de Buenos Aires. Eu era aluno de uma faculdade aqui de Novo Hamburgo, já cursava publicidade e propaganda aqui. Me inscrevi lá para ir estudar lá e ter acesso a essa cultura e poder, de fato, talvez era mais aquele sentimento assim, de sair debaixo da asa do pai, da mãe, sabe? De coragem de desbravar. Isso, cara. Tipo assim, será que eu consigo me virar sozinho? Que eu tinha 20... Quantos anos eu tinha? Quantos anos tu tinha, Felipe, em 2010? Cara, a gente tem mais 16 a menos 18, que 8, 22. 22? 2010, 22. Sim. 22 anos. Sim. Então eu queria poder viver isso, eu queria poder ver como que eu ia me virar sozinho. Lá, então, assim, tu teve que recomeçar uma vida, num lugar novo, talvez com um novo trabalho. Como é que... O que tu aprendeu, o que tu tira de lição, assim, e o que tu dá de dica pra quem tem que recomeçar uma vida? Tu já teve essa experiência lá em Buenos Aires, tu teve que recomeçar, teve que começar uma coisa praticamente do zero, fazer novas amizades, né? Tu foi sozinho? Fui sozinho. Então, essa coragem também, né? De tu tá num lugar novo, não conhecer ninguém, não saber como vai ser, né? Sim. Quais os valores também, mas principalmente, que dica que tu dá pra quem tem que recomeçar até mesmo, isso a gente pode replicar também no mundo dos negócios, né? Não só a nossa vida também, ela se mistura um pouco com quem a gente é, com o que a gente faz, nossas experiências. Sabe que todo mundo é capaz de recomeçar qualquer coisa. Não importa o que seja. O cara sempre pode recomeçar, seja na vida pessoal, seja na vida conjugal, que é pessoal, quanto nos negócios também. E recomeçar, por mais que às vezes seja dolorido, porque quando a gente fala de recomeços, é porque a gente está tentando de novo algo que nós começamos e que não deu certo. E é por isso que a gente decide recomeçar. Então, por mais que seja dolorido, porque pesa aquela sensação de perda daquele começo ali, logo tu tá mais preparado para ter um novo começo. Tá mais preparado para recomeçar. Porque tu já começou uma vez, tu já errou. Então tu sabe o que não fazer agora para não chegar no mesmo ponto que te provocou tal recomeço. Então, eu escolhi ir para Buenos Aires porque eu não queria exatamente um recomeço. Eu acho que eu queria, na verdade, assim, uma nova perspectiva. Porque eu vivia a minha vida aqui, tudo bem, estável, tranquilo, com o amor dos meus pais, com o amor do meu irmão, tudo com o meu trabalho, com a minha faculdade, tudo indo de uma forma normal. Mas fazendo as coisas normal, como todo mundo estava fazendo, o resultado máximo que eu iria alcançar seria o mesmo resultado de todo mundo.
E eu ansiava por algo diferente. Que eu ainda não sabia o que era de diferente. Mas eu queria mesmo poder colocar em prova até onde que eu sou capaz. Então, este recomeçar para mim lá foi muito mais no sentido de me conhecer, de me autoconhecer. Porque, como tu disseste, eu morava com os meus pais, eu tinha o meu emprego, eu não pagava aluguel, não pagava luz, eu não pagava água, pagava as minhas roupas e pagava o alimento que eu comia fora de casa. Porque em casa eu tinha alguém que limpava a casa, tinha alguém que me dava roupa, que me dava comida. Então, assumi a responsabilidade de ser homem de verdade. Deixar de ser filho. Sabe? Porque a gente deixa de ser filho. E ter que dividir apartamento com pessoas que tu não conhece. Tu ter que deixar as manias que tu tem de casa. Porque querendo ou não, nós somos mimados. Eu sinto, inclusive, hoje que eu sou mais mimado hoje que quando eu era jovem. Tu entende? A gente... Digamos que essa inquietude faz também tu sair de uma zona de conforto. Né? Faz. E acelerando um pouco essa história, como é que foi essa volta pro Brasil? Quando é que tu deu o plink, tipo assim, vou voltar, agora é o momento de voltar, tenho um conhecimento legal, tá na hora de, quem sabe, fazer minha trajetória lá. Hoje, né, tu comanda uma... Não posso falar o nome da agência, mas tu falou que ia me corrigir. É a Vela Publitec. Isso. Dirijo... Não é dirige? Pilota? Não. Piloto Não, o barco, eu não sei como é que é agora. Navega. Navega, com a nau aí, com o barco da Vela. E também, hoje, tu comanda muita gente, né? Sim. São quantos colaboradores? 32 ao todo. 32 colaboradores diretamente. Indiretamente. Diretamente, a gente teve uma equipe maior já, mas agora são 15, diretamente. Beleza. E tu consegue hoje, com o teu conhecimento, acredito eu, ver quais são as pessoas que têm essa inquietude, né? Dentro da tua equipe. Sim. Né? Sim. Tu sabe me dizer, por exemplo, se eu te perguntar quem que vai se destacar na vida, quem vai se desenvolver, né? E aí eu queria voltar nesse assunto assim, como é que foi essa ideia? Tu foi inquieto, voltou e vou montar a Vela, começou como uma agência, né? E aí também, quem sabe, se tu quiser explanar como é que foi essa troca também. Certo. Então, primeira pergunta do porquê que voltei de Buenos Aires. Fiz 10 perguntas em uma só. Não, tudo bem, a gente vai... Mas tu lembra de todos, senão eu vou te lembrar. A primeira eu lembro, mas senão a gente vai... É um diálogo, né? Eu me empolgo e vou indo. A primeira pergunta, por que eu voltei? Cara, eu voltei quando eu percebi que não valia mais a pena. Porque, sabe aquele sonho que talvez algumas pessoas têm, que morar fora, fazer grana e depois voltar pro Brasil e uou, o rei da cocada preta. Eu penso, né, desculpa te interromper, mas eu penso que é um pouco... É uma ideia um pouco de ilusão também, porque tu vai para um lugar diferente, como tu falou, teve que começar tudo do zero também, não é bem assim. Às vezes a gente vai para fora, se a gente já não tem um diploma, não tem já uma trajetória, a gente vai ter que trabalhar em subempregos, a gente vai ter que se virar lá, né? Sim. E aí longe de família, longe de... Eu conheço muitas pessoas que foram e voltaram logo, não deram certo também, né? E faz parte, né? Cada um tem a sua trajetória, né? Tu também teve esse tempo. Quanto tempo foi aí que tu teve essa iniciativa de... Deu? Eu fiquei 2 anos. E a gota d'água pra mim foi quando... Cara, talvez... Não foi bem a gota d'água, mas ali começou já quase a encher o copo, assim. O meu pai me deu o maior ensinamento da minha vida até hoje, talvez... Sem me dar nada. Literalmente, sem me dar nada. Porque eu fui com pouco ou quase nada. Eu trabalhava aqui, eu pedi demissão, peguei o acerto e fui embora. E disse, lá eu me viro, irmão. Lá eu vou me virar, vou trabalhar e vamos fazer acontecer. E se der errado, eu volto. Pronto. Simples assim. Tinha pra onde voltar. Tinha pra onde voltar. E aí, em um determinado momento, eu tava sem grana pra ajudar no racha do aluguel. E eu precisava, porque cada um tem as suas responsabilidades. E eu liguei pro meu pai. Eu disse, pai, preciso de uma grana pra pagar o aluguel aqui. E meu pai me deu o maior ensinamento da minha vida naquele dia, velho. Ele falou, não, irmão.
Ele não me chamou de irmão, no caso, né? Ele falou, não, filho. Não, meu filho, não vou te emprestar dinheiro. Eu digo, como não, pai? Tô aqui em outro país, preciso, tenho que pagar o aluguel. Ele falou, não, cara. Quando tu escolheu ir, tu não me perguntou minha opinião. Tu me perguntou o que eu achava. Tu resolveu ir. Se tu resolveu ir, se tu foi o homem pra tomar uma atitude dessas, em deixar tua família aqui e ir pra aí, tu tem que ser homem agora pra honrar e assumir os teus compromissos. Te vira, brother. Mano, eu desliguei o telefone aquele dia, eu chorava, cara. Eu chorava, cara, o que eu fazia? Meu pai me negou, irmão. E eu dei um jeito. Eu trabalhei, eu arrumei um emprego. Tinha uma semana ainda pra isso, né? Eu arrumei um emprego e pagam por semana. Eu arrumei um emprego, eu trabalhei. Sabia que antigamente, talvez tu vai lembrar que tu é antigo também, né? Nós somos, né? Talvez tem outras pessoas nessa sala aqui, o pessoal de 2000 que não vai saber disso daí. Mas antigamente as operadoras não tinham WhatsApp, né? Era SMS. E tinha correio de voz. Falar por 3 segundos. Então tinha algumas operadoras que quando tu deixava a mensagem no correio de voz, tu tinha a opção de receber a mensagem transcrita por SMS. E uma dessas operadoras, que a gente tem no Brasil até hoje, tinha um escritório em Buenos Aires. E nós, hoje IA faz isso. Naquela época eram os humanos que ouviam os áudios, digitavam e salvavam. Trabalhei uma semana transcrevendo áudio. Ouvia, cara, tu não tem noção. Eu já gravar um outro episódio só pra contar alguma dessas histórias. Cara, conta alguma coisa assim, ó, a coisa mais absurda que tu escutou lá. Não pode contar? Não. Eu assinei um negócio lá de... A gente não vai saber quem é. Não, nem lembro. Não lembro. Melhor não lembra. É, mas assim, sabe quando manda aqueles áudios sem querer e não lembra que tá gravando? Liga sem querer e tá fazendo outras coisas. Chegava de tudo quanto é coisa. Então eu transcrevia isso e dei um jeito. E depois comecei a trabalhar com relações públicas em alguns eventos, tal, para brasileiros e foi embora. E eu conto meu pai até hoje, sou grato a ele até hoje. Porque talvez ali foi o momento onde eu precisei, de fato, assumir as minhas responsabilidades. Porque se o meu pai naquele momento fizesse para mim um depósito para eu pagar o aluguel naquele dia, eu sempre, mesmo não estando na asa do meu pai, eu ia continuar na dependência do meu pai e talvez eu nunca ia ter que entender que acabou, velho. Agora é contigo, te vira. Então aquele foi um grande aprendizado para mim, assim. A partir daquele momento eu aprendi que toda decisão que eu tomar há uma consequência e que eu sou o único responsável por resolver isso. Eu tenho que resolver meus BO. E a partir daquele dia, minha perspectiva sobre toda tomada de decisão mudou. Porque o cara, quando é jovem, ele acaba sendo muito inconsequente. Ah, vamos fazer, depois azar. Depois a gente vê o que dá. A partir daquele dia, eu aprendi que isso não existe. Tudo que eu quiser fazer haverá uma consequência. Eu tenho que ser homem para assumir a consequência que eu causei. Então, aquilo mudou muito assim. E o estopim disso foi quando a filha do meu irmão, Marina, minha filhada, fez 1 aninho ou 2 aninhos. Eu não lembro, se ela for assistir, que ela comente depois. Mas ela fez 1 ou 2 aninhos de idade e eu tinha um voo. Mano, eu tinha um voo pra vir. Porque, cara, como é que eu não ia participar desse momento? E eu perdi esse voo. Eu perdi o voo e não tinha grana, irmão. Não era assim, vou comprar outra passagem. Não existe essa possibilidade. E aí voltei pra casa, pedi grana emprestada pras pessoas que dividiam apartamento comigo. Eu dividi apartamento com mais 4 brasileiros. E vim de ônibus. Só que eu vim de ônibus pinga-pinga, porque é o Flatbus que fazia o movimento aqui em Porto Alegre e Buenos Aires. E consegui um ônibus até a fronteira, até a Uruguaiana. Vim até Passo de los Libres, na verdade. Peguei o ônibus até ali, cruzei de táxi para Uruguaiana, dormi na rodoviária, peguei outro busão de manhã até Porto Alegre, peguei o metrô e cheguei. Atrasado na festa. Era domingo, 4 da tarde, cheguei, era 8h30 da noite, mas aí meu irmão gentilmente fez um mini evento na escolinha dela na segunda-feira para poder participar. E ali foi onde eu vi, mano, tô perdendo muita coisa, velho. Eu tô perdendo muita coisa. Não tô vendo a menininha crescer, primeira filha do meu irmão, meu pai tá ficando velho, minha mãe tá ficando velha. Até onde que vale a pena? E essa é a pegada que eu trago hoje pra minha vida, tu entende? O que vale a pena tu fazer por grana? O que vale a pena tu fazer por status ou por um bem material? E quanto tempo tu tá perdendo lá das pessoas que tu ama e que te amam? E ali foi quando eu pensei, eu vou voltar, vou me reinventar por lá, tenho a experiência que eu tinha que ter, incentivo todo mundo hoje. Eu tenho um moleque de 10 anos
que quando ele fizer 18, eu vou enfiar a mochila nas costas ali e vou dizer, vaza, velho. Vai dar uma banda no mundo. Vou pra onde, pai? Não sei, meu irmão. Vai. Escolhe um lugar e vai. E com que grana? Eu não sei, velho. Só some da minha casa. Trabalha dos 16 aos 18, junta grana e vai descobrir o mundo. Saia dessa bolha. Eu incentivo todo mundo a fazer isso pelo menos 1 ano, 2 anos, porque a nossa perspectiva de vida muda totalmente. A bolha, na verdade, é uma zona de conforto também. É uma zona de conforto. A gente tá ali... Mas é a mesma coisa assim, quando tu também decide sair dessa bolha, tu também tem pra onde voltar, tu tem uma segurança. Né? Tu não tá tão desamparado. Tem gente que não, mas no teu caso tu tinha pra onde voltar. Tinha, graças a Deus tinha. E é o que eu sempre digo, né? De um jeito ou de outro a gente faz dar certo. Se a gente tiver força de vontade, se a gente arregaçar as mangas, se a gente... Eu acho que o ser humano, penso, né? Que o ser humano, ele é muito... Ele se adapta. Tu consegue se adaptar. Aqui, em Buenos Aires, se tu fosse para os Estados Unidos ou para qualquer outro lugar. I speak English. Yes. I speak English. Olha aí, ó. Coisa boa. Let's go to USA. Olha aí, ó. Já tá se desenvolvendo também no inglês, ó. Coisa boa. Sim, com certeza. E, cara, como é que... Assim, essa questão de desenvolvimento também, né? Como é que tu enxerga essa questão? Tu é um cara que estudou fora. Tu é um cara que tu sempre busca conhecimento, né? Vejo que tu também é inquieto nessa parte da tua vida. Como equilibrar tudo isso também, né? Buscar conhecimento, conseguir gerir uma empresa que hoje é grande, né? Conseguir gerir família, conseguir gerir saúde mental, saúde física. Mental nós não tem muito, tá? Todo louco. Pra ser até inclusive, pra ser convidado pra esse podcast tem que ser meio pirado. Tem pré-requisito. Mas, né, falando sério, assim, como é que tu consegue equilibrar tudo isso, né? Porque é complicado. Hoje, equilíbrio é uma palavra que falta no mundo, né? A sociedade, o mundo tá doente. A gente vê as pessoas, a maioria estão doentes, né? Como equilibra tudo isso, né? Tudo que eu falo aqui é opinião pessoal. Tudo certo. Tá gravando? O pessoal tá vendo? Tá vendo, tá gravando. Tudo é opinião. Nessa câmera aqui é minha? Tudo é opinião. Mas não tem meu nome, Câmera 2. Tá escrito Sônia, não tá escrito Adriano? Câmera 1 é minha, a 2 é tua. Ah, tá. 2. Aqui, então. Tudo que eu falo aqui é opinião pessoal. Tá? Eu não sou psicólogo, eu não sou terapeuta, eu não sou nada. Tudo é opinião pessoal, pra ficar bem claro. Estamos compartilhando experiências, então. Isso aí. Na minha ótica, para equilibrar tudo isso é Jesus Cristo e família. Não tem outra forma. Na minha ótica. Eu acho que a gente chega num ponto de equilíbrio quando a gente tem entendimento de que há algo maior do que nós, que a gente pode ter fé, que a gente pode ter esperança, que as coisas elas vão se resolver pela fé e pela ação. A gente fala muito em oração. Oração nada mais é do que orar e agir. Só orar não adianta. E só agir sem fé também não adianta. Então, para mim, o equilíbrio está baseado nesses 2 pilares. Primeiro, Jesus Cristo. Depois, a família. Ou vice-versa, não sei se tem legalmente uma ordem sobre isso. Mas, cara, eu quando chego em casa, meu irmão, eu sou outro homem. Aí eu sou pai. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Eu tenho 3 filhos, como demais, meu irmão. Não importa o tamanho do estresse que eu passei durante o dia. Quando eu chego em casa, tudo se renova. Tudo volta. Tudo volta para águas calmas, para um mar cristalino, tranquilo, tu entende? Não importa que vento que tá soprando, com que velocidade as minhas velas. Quando eu chego em casa, eu ancoro ali. E eu fico no colo deles, aproveitando aquele momento. Então, para mim, o ponto de equilíbrio está na família. Porque tu sai de manhã, tu deixa uma família em casa. E quando eu digo família, eu digo eu, que hoje sou pai de família, mas quando o cara é filho de família também fica um pai, um irmão, uma mãe, um vô, uma avó, um tio, uma tia em casa. Fica alguém esperando tu voltar para ali. Então, se tu tiver consciência e se tu valorizar, primeiramente, a tua família, e se tu tiver fé em Deus de que as coisas que tu vão fazer vão se resolver e que vão dar certo, tu vai avançar. Porque aí tu consegue fazer as coisas com
o entusiasmo necessário, com o propósito necessário, e aí tu encontra o equilíbrio nisso. E canalizar a tua energia também para isso. Para isso. Tem que saber, Foco. isso nasce na pessoa naturalmente quando tem-se esse entendimento. Agora, quando eu não valorizo a minha família, meu irmão, tanto faz se eu volto, se eu não volto e que hora que eu volto. Eu vou trabalhar, e às vezes eu nem estou construindo nada. Eu apenas estou fugindo do meu lar. Porque tanto faz se eu volto, se eu não volto. E te conheço há mais de 20 anos, aí a gente estava mesmo conversando antes, e tem várias viradas, né, de chave na vida da gente, a gente se acompanha, Sim. na minha, na tua. E ultimamente, assim, eu percebi também que tem essa virada de chave tua, né, na questão de buscar Cristo, né, buscar orar, né, valorizar mais a família, né? Antes tu já era um cara que sempre valorizou isso, né? Sim. Desde que eu te conheço, sempre valorizou, tá com teu pai, tá com teus irmãos, isso é muito legal de ver. Mas hoje um pouco mais eu vejo, né? Talvez pelos filhos, né? Mas quando é que foi essa virada de chave dessa questão de Jesus mesmo, né? Que tu... Não, eu preciso disso. Qual foi o sinal? Foi algo que... Isso faz parte também de um amadurecimento pessoal também, né? Sim. E evolução. E como é que foi isso, assim? Cara, isso foi acontecendo de forma bastante natural, na verdade. Eu nunca procurei, eu fui encontrado, fui escolhido por Jesus, é o que eu entendo, talvez, porque eu sempre fui cristão. Eu só nunca fui uma pessoa talvez ativa na fé. Eu ia à igreja de vez em quando e tava tudo certo, só que eu era o cara que sempre pedia as coisas a Deus. Sempre pedia. Não agradecia. Mas nunca agradecia. Tu entende? E hoje, cara, eu percebo que eu tenho muito mais motivos pra agradecer. Então hoje eu agradeço a Deus. Eu peço para que Ele abençoe o meu dia, que me dê discernimento, que me coloque pessoas boas no caminho, que se tiver pessoas más no caminho, que eu possa ser uma palavra para aquela pessoa, para recuperar ela. Eu peço esse esclarecimento hoje. Mas, principalmente, agradecer. E essa evolução, ela veio acontecendo naturalmente. Minha esposa e eu acabamos indo para uma igreja, uma palavra me pegou muito naquele momento, nós já tínhamos... Aquela coisa de tu chegar e o sermão ser para ti. Exatamente. Exatamente. E isso foi em março de 2024. E aí, então, comecei mais constante. E comecei a gostar do ambiente, um ambiente que me traz paz, que me traz tranquilidade. Um ambiente que me aproxima de Deus. E eu tenho conseguido perceber quanto Deus tem mudado a minha vida. No sentido de muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia, a gente não valoriza, ou a gente não entende por que aquilo não aconteceu e nós somos reativos. Furou o pneu do meu carro, velho. Mano, é Deus te livrando de algo pior ali na frente, velho. É a forma que a gente faz a leitura disso. Cara, como eu sou chorão, né? Eu ia dizer que eu vou chorar de novo, eu ia contar uma história, eu acho que eu nem vou contar a história, vai ser a terceira, não faz mal, né? Não tem problema. A gente tá aqui pra contar a história, vamos lá. Mas... tinha uma viagem que eu e minha família íamos fazer, que a gente sempre faz no mês de junho, que é pra Cambará. A gente fica uns 3, 4 dias lá em Cambará, que a gente gosta muito do lugar. E aí, no ano passado, foi o ano passado, ou ano retrasado, enchemos o carro, carregamos todas as coisas no carro, e mais 2 casais de amigos nossos juntos, e foi o ano passado, já tinha duplo Legendários. E aí, bati arranque do carro, não pegou. E era um feriado. Simplesmente não pegou. 21 de maio, feriado de Corpus Christi, alguma coisa assim. O carro não pegou. Mano, qual seria a primeira reação tua com os cachorros dentro do carro? Com os teus filhos dentro do carro? Todo carregado e o carro não pega num feriado. E era bateria. E aquela caminhonete tem a bateria eu não sei aonde, velho. Nem como fazer aquela... Como é que tu gosta de fazer chupeta? Tinha como fazer, entendeu? Então, cara... A reação era o quê? Ficar indignado com o mundo, por que isso tá acontecendo comigo? Eu disse, não, irmão, relaxa, tranquilo. Liguei pros casais de amigos que estavam indo com nós, tinham saído já, estavam indo na frente. Voltaram. Eu disse, cara, vamos diluir as coisas que a gente ia levar aqui nos carros de vocês, o que tiver espaço, o que não tiver espaço a gente deixa em casa. A Kátia e a Isis tinham lugar pra ir de carona com uma das famílias, e eu e o Murilo a gente vai de ônibus. Stop, azar, vambora.
paciência, vamos lá. Simples assim. E aí, minha esposa tem um carro também, um carro menor, pra gente rodar na cidade, ela falou, não, vai com o meu carro. Eu disse, não, irmão. Eu não falei, não, irmão. Eu falei, não, amor, tô com a mania de falar irmão agora. É a igreja, né, cara? Que todos nós somos irmãos, né? Sabia que tu é meu irmão? Claro. Além de coração, irmão em Cristo. E aí, falei pra minha esposa, poxa, mas como e tal? Não, mas a gente não trocou óleo e tudo mais e tal. Por que será? Eu disse, quer saber, velho? Daqui a pouco era um sinal, realmente. Vou com o teu carro, então. E aí, eu e o Murilo, só eu e o Murilo no teu carro, então. A gente botou as coisas todas no nosso carro, então. Ela, a minha esposa e a Isis foram com uma família que era amigos nossos. E eu e o Murilo, a gente foi de carro, mano. Daqui até lá, velho. Foi o melhor momento que eu tive com o meu filho na minha vida até hoje. Eu tenho 38 anos, meu moleque vai fazer 11 anos dia 2 de novembro. E o melhor momento que eu tive com ele na minha vida foi o ano passado, porque o meu carro não pegou. Que a gente foi no outro carro, só eu e ele, daqui até lá, conversando e ouvindo louvor. Só eu e ele, velho. A gente conversou sobre as coisas mais variadas. Eu não sabia que o meu filho era tão inteligente. Eu não sabia que o meu filho tinha tanto conteúdo sobre coisas do mundo pra conversar. Quando eu falo coisas do mundo, eu tô falando as coisas ruins do mundo, tá? Eu falo sobre as coisas cotidianas, as coisas do dia a dia pra conversar. Eu conheci o meu filho no dia 21 de junho de 2025. Ele tem até eu não sei se tá rolando aí no canal dele. Agora nasceu outra criança e eu sou o editor, mano, aí não tá rolando. Mas muito legal a ideia tem um canal também. no YouTube, sim. É legal que tu também tá sempre incentivando ele nessa área também, né? E vejo também que... Mas que legal, é uma baita experiência, baita relato teu, né? E essa questão de família, assim, né, cara, também. Quando é que virou essa chave, assim, de tu... foi quando tu casou... a Kátia eu sei que tem muito a ver também, né, com essa tua nova fase aí. Sim. Como eu te falei, né, a gente também, além da idade, e o tempo vai passando, a gente também vai ficando com um pouco mais de idade, além de um amadurecimento profissional, vem um amadurecimento pessoal junto também. E o que te fez, assim, amadurecer nesse sentido de um pouco mais da tua família, né? De tu saber que tu saiu de uma família que era tua também, mas não era tu que era o provedor, talvez, daquela família, e hoje, tipo assim, tem uma família que depende de ti. Como é que foi o que te fez evoluir nesse sentido, né? Além dessa questão de buscar conhecimento, de buscar Jesus, né? Primeiramente, a esposa que eu tenho. Cara, a Kátia, tá aqui, eu te amo, meu amor. Do fundo do meu coração. É uma mulher sensacional. Então, a minha família, ela começou no dia que eu conheci ela. 21 de dezembro de 2015. E a gente foi morar junto dia 4 de maio de 2016. Daqui 2 semaninhas faz 10 anos que a gente mora junto, amor. Espera uma surpresa. Ali começou a minha família. Aonde eu já tinha o Murilo. Aonde ela abraçou o Murilo, assim, tem a mãe do Murilo, obviamente, presente também, mas a Kati entendeu que eu tinha um filho, isso não foi um problema, abraçou o meu filho junto ali, como se fosse nosso ali. Eu comecei a ver o real sentido e significado de família, que é onde a gente se apoia. Depois eu tinha o meu sonho de abrir uma agência de publicidade, tinha um sonho de abrir a Vela, e nesse momento aí... Ela também fez parte desse processo, né? Totalmente. Eu lembro que... Em 2018 eu saí do emprego que eu estava e com este sonho, e nós já morávamos juntos. E eu dependia daquele salário para manter a nossa casa. Era eu, ela e o Murilo. Tu trabalhava onde nessa época? Numa rede de escolas de educação profissional. E aí... eu não vou falar porque não tá pagando, né? Não tá patrocinando. Eu não vou falar o nome. Certo. Então, rede de escola de educação profissional. Um abraço pro seu Jorge. O Jorge Stoff, um abraço, querido. Quando manda o Pix aí que o Felipe paga, né? Não pode falar sobre Informatize sem ele pagar, né? Então, o que acontece é que eu tinha esse sonho, naquele momento eu tinha que tomar uma decisão, e como eu estava lá, eu não podia fazer outra coisa cá, então eu tinha que tomar essa decisão. A Kátia também trabalhava e nós chegamos num acordo onde a Kátia foi o sustento da casa naquele momento, foi o nosso pilar financeiro. Então o investimento no meu sonho
Começou ali, onde ela continuou trabalhando, honrando as contas de casa para eu poder começar a viver o meu sonho e me aventurar, digamos assim. Ali iniciou o que nós temos hoje. Tem uma frase que diz, né, que atrás de todo homem forte tem uma mulher ali que tá também dando a base pra ti também poder crescer, evoluir, né? E então esse processo, ela foi muito importante na tua vida também, né? E continua sendo, né? Também. E continua sendo, e espero que seja por todos os anos da minha vida ainda. Mas, sim, a mulher edifica o lar, né? Então, nós crentes falamos isso, que a mulher edifica o lar. Então, foi fundamental, tudo, a vela que tá aqui na tela agora só existe porque a Kátia lá atrás segurou os pontos em casa para eu poder iniciar este meu sonho. Depois na vela, ela fundou a vela junto comigo, eu e ela, mais uma colaboradora, que é a Bruna, que montou as cadeiras. Ela não é marceneira, ela é diretora de criação. Indicação minha ainda. E foi indicação do Felipe, é verdade, cara, é verdade. Um abraço, um beijo, Bruna. Até hoje lá na vela. Bruna RDK. É o e-mail dela. @gmail.com. Não pode mandar oferta de emprego. Mas ela não nos deixa, eu acho que não. Então, ali, essas atitudes da Catiele sempre foram muito evidentes, assim, de que nós somos um. De que nós dois vamos... E nunca teve essa questão, esse dinheiro é meu, aquele dinheiro é teu. Nunca houve essa divisão, tudo é nosso. E ali que começou para mim o conceito de família a criar-se e a bater muito, entende? Depois a gente foi evoluindo. Depois eu já era um cara, sempre fui um cara muito família, assim. Mas eu confesso que em alguns momentos eu priorizava alguns negócios. Hoje a minha prioridade é a minha família. Tem uma reunião 8 horas da noite. Não posso. Não posso. Eu posso qualquer hora entre 8 e 18. 8 horas da noite eu tô com a minha família. É questão de também canalizar essa energia pra família, né? E se tu também não tiver esse tempo de qualidade, tu acaba também te tornando escravo do teu negócio. Exatamente. Aí tu é um PJ de carteira assinada, né? aí não é tu é um empreendedor de carteira assinada. Aí não... Que dica que tu dá, tá? Pra quem tá empreendendo e tá nessa situação de não conseguir ter tempo pra família. Tu é um empreendedor nato, né? Desde que eu te conheço, tá sempre inventando coisa, né? Já foi produtor de shows, né? RP. Então, que dica que tu dá pra quem tá nessa situação, assim, de não conseguir sair daqui a pouco de uma escravidão ali de dizer não, né? Daqui a pouco. Eu acho que todo mundo tem o seu momento. Todo negócio tem o seu momento. Eu acho que seria muito irresponsável dar uma dica direta assim, mas a gente pode colocar alguns pontos. Por exemplo, tem filhos, cara? Eu tenho filhos. A tua perspectiva tem que ser uma. Não tem filhos? A tua perspectiva tem que ser outra. É casado e o casal está na mesma pegada? Peguem junto. É outra perspectiva. É solteiro? É outra perspectiva. Então, porque assim, quando tu estás começando num negócio, tu é um empreendedor, mano, tu é o atacante, tu é o zagueiro, tu é o goleiro, tu é o juiz da partida, tu é até o cara que cobra o ingresso do estádio. Já passamos por isso. Já passamos por isso, tu é tudo. Então tu tem que dar o teu sangue. Tu vai trabalhar 24 horas por dia, e sim, é 24 horas. E quando tu dorme, tu sonha com o negócio. É 24 horas por dia que tu trabalha. Mas isso também, quem tá saindo do trabalho pra abrir um negócio também não entende, né? E eu vejo muito hoje, as pessoas têm muita pressa. Em um mês ela saiu do trabalho dela, já quer ter sucesso, já quer mandar em alguém, já quer... E eu vejo que até tu chegar num ponto de até maturação profissional, e isso também vai te trazer um pouco de sucesso, talvez... Isso demora, né? Demora. Às vezes 2, 3, 4, talvez 5, talvez mais tempo, né? E talvez nem aconteça. Então E eu sempre também tenho o pensamento de que se tu não tem um bom valor de investimento no início, esse investimento tem que pagar com o trabalho. Pro negócio virar, exatamente, entendeu? Exatamente. Então tu vai madrugar 2, 3 anos. Tu vai ter que trabalhar pra caramba, entendeu? Vai ter que. Talvez não ter férias. Quantos empreendedores a gente conhece que, cara, eu não tiro férias há 5 anos. Os caras falam, né? Não tá certo também, mas ao mesmo tempo o cara tá batalhando por uma coisa. É um tempo, né? Como tu falou, é um tempo. É o momento de cada um. É o momento. É o momento de cada um. Eu já virei noite trabalhando. Já virei.
Hoje eu priorizo a minha família e eu trabalho de segunda a sexta das 8 às 18. Colocou um limite. Coloquei um limite. Óbvio, não quer dizer, poxa, tem um cliente assim que só pode fazer uma reunião tal dia, tal hora. Irmão, vamos ajustar e vamos acontecer, tá tudo bem. Não, eu sou um empresário, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho que ser o líder que a minha empresa espera que eu seja. A minha empresa, se eu espero que um colaborador meu faça uma hora extra, que um colaborador meu faça algo a mais, no legendário a gente fala de uma milha a mais, eu também tenho que fazer. Só que eu escolho qual luta que eu vou lutar. Tu entende? Então, tem que ser feito 8 horas da noite uma reunião, tá bom, vamos organizar e vamos fazer. Agora, não é todo dia eu ter uma reunião 8 horas da noite. Não, isso é exceção. A regra é que eu não faça. É que eu não olhe meu celular. É que eu priorize a minha família. Eu passei 8 horas do meu dia trabalhando. Na verdade, eu passo 12, mas 8 horas dentro, fisicamente, do meu negócio. O resto trabalho de manhã, antes dos meus filhos acordar, em casa. 8 horas trabalhando. Eu tenho 4 horas apenas, no máximo 4 horas, pra ficar com os meus filhos. Das 18. Assim, ó, é que eu durmo às 21. Então eu tenho 3 horas no máximo pra ficar com meus filhos, mas eles dormem às 8h30. As pequenininhas dormem às 8. Então, brother, eu passei já 10 horas do meu dia trabalhando, meu irmão. Só tenho 2 horas pra ficar com meus filhos. Pra eles chorar, fazer manha, pra eu pegar no colo, adular, dar besteira pra comer, incomodar, olhar um filme junto. Aí eu vou abdicar disso pra fazer uma reunião com um cara que não pôde fazer uma reunião comigo durante as outras 10 horas? Por que o teu tempo vale mais que o meu tempo? O meu tempo com os meus filhos não vale mais que tempo nenhum de ninguém, meu velho. Então assim, eu quero uma reunião contigo às 6h30. Não posso. Às 10h30 pode ser. Meus moleques estão dormindo. Aí eu abro mão do meu tempo, que eu podia estar descansando, pra fazer uma reunião contigo. Eu posso das 8 às 18 horas que tu quiser, ou depois das 10. Como é que fica melhor pra ti? Não, só posso 18h30. Pá, velho, então vamos ver se a gente resolve por e-mail isso daí, então, ou ver uma outra forma. Outras soluções. Né? Tu entende? Cara, Cada é um tempo que não volta, meu irmão. É um tempo que não volta, velho. E dentro disso, né, voltando pra vela, agora vamos canalizar um pouquinho mais nessa tua nova fase, né, de trocando de sede também, né? Quais são os serviços hoje que a Vela Publitec oferece, né? Soluções. Então, tu falaste no princípio que não pode falar agência, né? É isso aí. Mas estou usando o termo certo. Tá, Vela Publitec. Corretíssimo. Tô cuidando aqui. Corretíssimo. O que acontece? Iniciamos com uma agência Vela em 2019, na cidade de Dois Irmãos, no Rio Grande do Sul. Em 2020 viemos para Novo Hamburgo e agora voltamos para Dois Irmãos, que é a nova sede que tu comentaste. Mas por que principalmente essa mudança de agência para Publitec? Porque hoje a Vela, ela deixou de fazer aqueles serviços que costumeiramente as agências fazem. A gente, além de ter os serviços de agência, que é a mídia on e off, então a gente faz tráfego pago de performance, a gente faz landing page, a gente faz site, a gente faz distribuição de campanha offline. Eu preciso fazer uma distribuição de campanhas em outdoors em Brasília. A gente tem parceiro que vai distribuir os outdoors lá, tá tudo certo. Então a gente faz esse trabalho de agência, mas a gente também é uma software house. Então a gente desenvolve software sob demanda e nós temos softwares próprios que a gente vende no modelo SaaS. Então a gente tem chatbot, a gente tem o D+, que é um software de gestão de indicações, a gente tem o Vela Plus, que é um software de gestão de pauta e rede social corporativa, a gente tem o 4DX, que é um software baseado nas 4 disciplinas da execução, a gente tem um software de sociometria, que menciona o nível social de membros dentro de um grupo, a gente tem o Metrics, que é um software que faz análise de perfil de Instagram, então a gente tem o Orçamentos, que gera um monte, são 7. Então, deixou de ser uma agência, propriamente. Então, veio para Publitec. O termo exato e correto seria Martech, mas como a gente gosta das coisas um pouco diferente, a gente veio para Publitec, onde a gente fala que a gente alia publicidade à tecnologia. Então, o cliente que nos contrata para um serviço ou para outro, a gente consegue dar uma visão 360 para ele. Desde ativar a campanha de tráfego pago dele, desenvolver a landing page, fazer integrações com o chatbot e automações que vão dar sequência naquelas conversas, enfim. A gente consegue atender ele 360 e é isso que muda muita coisa. Às vezes o empresário não quer ter 4, 5, 6 fornecedores. A Vela consegue resolver
todas as situações dele para trabalhar tanto o público novo, o público que está na rua através do tráfego pago, quanto o público interno através do Indie Plus ou do Hello e outros softwares assim. E o que tu indicaria, por exemplo, para quem tá precisando... Eu vejo muito assim que, para mim, as empresas, elas basicamente são parecidas nos pilares, né? Gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de vendas, né? Marketing e publicidade. Vendas para mim, tem que andar junto com marketing. Totalmente. Obviamente, né? E por fotografar muitos negócios e tá ligado ao marketing também, o meu trabalho, vídeo e foto, eu percebo que essa comunicação entre vendas e publicidade é um pouco capenga. Cara, eu vou falar aí, em 80% dos casos aí, eu vejo que é capenga, né? Poderia ter uma interação um pouco maior entre... Como tu falou, uma opinião pessoal minha de vivência, né? Talvez, né, as empresas que eu fotografo hoje. Mas o que tu indicaria, assim, nessa questão da publicidade, do marketing, daqui um pouco alguma ferramenta para trabalhar junto com a venda? Como comunicar daqui um pouco? Né? Que dica que tu daria, assim, para quem tá precisando dar um boom nas vendas aí? Uma dica fácil e rápida. Vela. Contrata a vela, meu irmão. Eu não vou te dar essa dica aqui, velho. Aí não faz sentido o cara me contratar. Tu é bem malandro, tu quer que a tua audiência ganhe dica e diga. Não, não. O pessoal tá olhando até agora aí. Não, marca um diagnóstico gratuito comigo. Clica aqui na descrição. Bota meu número na descrição aí, cara. Bota na descrição. Não. Mas, principalmente, tá? É um funil de vendas estruturado. As pessoas não têm. Todo negócio... E sim, e a maioria, como tu disseste, inclusive, precisa dessas indicações tuas aí, cara. Se os caras estão precisando, a gente tem que conversar sobre bastante, isso. Vamos lá. Vamos resolver isso aí. É um funil de vendas estruturado. Os negócios eles estão todo dia preocupados com mais lead, mais lead, mais lead, mais lead. Nossa, só chegou 2 leads hoje, só chegou 20 leads hoje. Mano, e os leads de ontem? E de anteontem? Se tu recebe 20 leads por dia, são 600 leads em um mês. E lá no dia 1º do mês seguinte, o teu vendedor vai estar preocupado que hoje só chegou 2 leads e é meio-dia. Cara, e os 600 leads do mês passado? Então, eu acho que falta, em uma boa parte das empresas, um funil estruturado para poder trabalhar cada lead na sua etapa. Inclusive aquele lead que já pediu um orçamento e que já negou o orçamento. Tu tem que ter uma régua de follow-up com esse cara para poder periodicamente chamando ele, porque daqui a pouco a camiseta o cara não comprou hoje. Mas uma calça. É um processo. Tu uma cueca, tu usa cueca? É um processo, claro. Tu usa mais cueca ou usa mais camiseta? Cara, eu acredito que mais cueca. Então, velho, mas tu compra mais camiseta. Verdade. Porque as cuecas duram mais, que usa pouco, né? Nada a ver, né? Cueca deixa rasgada mesmo. Cara. Mas hoje tu não comprou a camiseta. Mas se eu te ofereço amanhã uma oferta numa cueca, tu entende? Então, não é porque tu não comprou de mim algo hoje que não significa que tu não pode comprar de mim outra coisa amanhã. O processo de vendas, ele é um processo também de... Tu vai aparecer uma vez, tu vai aparecer 2, tu vai aparecer 3 até a pessoa te comprar. Eu vejo muito isso, né? Publicidade, processo de publicidade. Né? Mas eu também vejo que o de venda, assim, às vezes também acontece a pessoa te comprar de primeira, mas eu também vejo que é um processo, né? Tu vai criando uma... Eu gosto muito dessa coisa de ir criando, assim, não de, compra de mim. Não, eu não gosto muito disso. A minha comunicação, ela é voltada de uma forma a criar assim... valor, né? A criar valor. A pessoa sentir vontade de me comprar. E isso pra mim é muito bom, porque... Quanto tu custa? Cara, e quais serviços tu tá disposto a fazer? Aqui, chama que eu também não... tava falando em outro sentido, desculpa. Cara, eu esqueci que é um papo sério. Mas, cara, eu vejo assim que, retomando o raciocínio, que é um processo... Eu gosto de fazer a venda desse sentido. E eu vejo que é uma forma assertiva de eu dificilmente ter problema com clientes. Dificilmente tem problema. Porque a pessoa já tá me consumindo, ela já tá vendo como eu trabalho, ela já tá... né? Então, é o cliente certo pra mim. Né? A forma daqui a pouco que eu comunico, né? E, obviamente, né? Eu já fiz algumas campanhas e não deu muito certo, assim, nesse sentido, né? De não... Talvez não ter uma percepção do valor, né? E isso é muito louco, né? Meu, tu sabe o que tu vende? O que tu vende? Cara, eu vendo experiências, eu gosto muito disso, mas principalmente... eu vendo memória da tua vida no dia de hoje. É isso que eu ia comentar, velho. Tu vende o que as pessoas têm de mais importante.
Porque é muito fácil eu pegar tu e tua família e, vamos pra Gramado, vamos pra algum lugar bonito fazer fotos. A gente já fez, inclusive, em Buenos Aires, Fizemos em Buenos Aires um ensaio. Mas justamente o Buenos no Aires... Rosedal. Eu tenho o quadro na minha casa até hoje. Lindo, lindo aquele lugar. E claro, vai ficar bonito, né? Buenos Aires tinha um valor sentimental pra ti, né? Tinha uma memória lá. E é isso que eu busco, né? É entregar uma memória. Como a gente também já fez uma sessão na tua casa. Com a tua família, verdade. Né? Da Cate grávida. Pra mim, aquilo ali é fotografia. Né? É tu voltar ali no tempo e... Tu fez o meu casamento também. Valor, né? Tu fez o pré-casamento. Como padrinho. Tu fez o batizado. Mano, tu fez o 1 aninho do Murilo na Arena do Grêmio. É verdade, dentro da Arena. Fotografia. Primeira vez que eu fotografei na Arena, inclusive. Cara, só não me fotografou pelado ainda, velho. Nem pretendo também. Não, a G Magazine Obrigado, nem deixa, não pretendo, né, cara? Tem um contrato. Não faço esse tipo de trabalho. Desculpa. Esqueci de novo que é sério. Mas, cara, nesse sentido, assim, de agência, de publicidade, né? O que tu poderia falar, assim, de case de sucesso daqui a um pouco? Não sei se tu tem alguma ideia, né? De quando que a coisa virou pra ti também. Quando que tu realmente... Esses saltos que a Vela deu, né? O que foi importante pra ti, né, nesse processo, né? Sempre tem alguém na nossa trajetória, algum cliente também, que é importante na nossa vida, né? Sim. Sim, a Vela tem muitos clientes importantes. Nós temos... Hoje nós temos ainda... Agora, nesse momento, um cliente que foi entre os 3 primeiros clientes da Vela, lá em 1º de fevereiro de 2019. Então a gente tem um cliente que está conosco há 7 anos. A Vela tem um LTV médio de 36 meses. Isso dá muito tempo. É muito maior do que a média de agências, que é de 7 a 8 meses. A gente tem um LTV de 36 meses. Relativo a isso, as pessoas não terem paciência com marketing, não... Por exemplo, as agências, né? O cliente chegou hoje. Tu acha que o cliente normalmente quer resultado amanhã. Né? Daqui a um pouco tu faz uma relação com isso, o tempo dele ficar com essa pressa daqui a um pouco? Faço uma relação com isso, que eu acho que é o alinhamento de expectativa. Eu, enquanto empreendedor, todo cliente que entra na Vela, muitas vendas eu faço, ou quando o cliente entra na Vela, eu faço uma reunião com ele também antes, tá? Para fazer um alinhamento de expectativa. Quando não há uma expectativa alinhada, ele acha que clicar num botão e impulsionar hoje à noite, amanhã tá cheio de lead. E não é assim, é um processo que acontece. Então, e muita gente vende isso. E isso não vai acontecer, meu irmão. Pode ter um monte de lead, mas não qualificado, não vai gerar negócio de verdade. Noite, não. Não vai, é um processo. Até tu gerar um público, né? Então a gente trabalha muito com alinhamento de expectativa, transparência de dados. O nosso cliente tem um aplicativo próprio da Vela que ele acompanha a performance das suas campanhas ali, principalmente, e integridade. Eu acho que isso é muito forte, eu acho que a gente tem a humildade necessária para poder dialogar com o nosso cliente. Quando a gente erra a mão numa campanha, tem que agir rápido, tem que ter plano B, tem que fazer correções naquilo, tem que assumir para o cliente dizendo, brother, não deu boa aqui, vamos ajustar essa campanha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Muita agência ativa um criativo, você vai ver final do mês lá e azar e põe uma desculpa em alguma coisa depois. A gente não dá desculpa. A gente assume responsabilidade. E eu acho que esta confiança que o nosso cliente tem em nós é que faz o nosso LTV ser alto. Porque ele sabe que aquilo que a gente está falando é a verdade. Seja bom ou seja ruim. O que a gente está dizendo é a verdade e a gente está aqui assumindo isso que eu aprendi com meu pai lá, velho, em 2010. Assumir os nossos BO. Então, tá bom, tá ruim, assume, resolve e vai embora. Então, acho que o nosso LTV tá muito baseado nisso. E esse elemento de expectativa, cara. O cara tem que saber o que tá acontecendo, tem que saber se aquilo que ele espera de fato faz sentido para aquele momento, se o investimento dele é viável para o resultado que ele tá querendo ter. Então, não tem muito mistério assim. É transparência, é integridade e fazer a coisa acontecer. Te perguntar também, já estamos aí partindo pro final do nosso podcast, mas te perguntar, fazer duas últimas perguntas. Assim, se tu pudesse dar um conselho pro Adriano lá atrás, o Adriano que estava saindo para ir para Buenos Aires, né? O que tu falaria para ele e como tu enxerga essa trajetória hoje, né? Como tu vê, assim, no que tu... Daqui a um pouco
Que decisões nesse meio do caminho, além dessa de largar tudo e ir, que decisões que foram arriscadas, né? E o que te fez não recuar? Porque empreender é uma arte. Difícil pra caramba essa, hein? Essa é difícil, cara. Mas se eu pudesse dar um conselho a mim mesmo, lá em 2010, faz de novo. Eu não me arrependo de nada que fiz. Tem algumas coisas no meio do caminho que eu acredito que sim, poderia ter feito diferente. Ou melhor, me arrependo de algumas coisas, sim. Fiz algumas coisas que não foram boas. Paciência. Nós somos jovens, vamos aprendendo. Então me arrependo sim de algumas coisas, mas não deixaria de fazer boa parte das coisas que eu fiz no macro, todo esse lance de ir, de empreender. Coragem. Cara, tudo isso faria exatamente igual e incentivo meu filho a fazer isso que eu fiz. Alertando a ele dos pontos onde eu falhei com outras pessoas, que eu fui infantil. Eu me arrependo de algumas coisas e devo desculpa a algumas pessoas e a quase todas elas já pedi desculpas. Então, alertando desses pontos. E se tivesse algo que eu pudesse mudar assim, eu queria ter conhecido Jesus mais cedo. Eu queria ter tido essa oportunidade. Isso mudou a minha vida. Eu sempre tive relativamente um bom caráter. Falhei algumas vezes, como acabei de dizer, mas hoje eu acho que eu tenho um caráter que não permite falha. Se eu quero ser imagem e semelhança de Cristo, eu tenho que representar Ele e aí eu não posso falhar. Ser exemplo. Ser exemplo. E a minha vida ela ficou tão mais leve, tão mais fácil quando eu entendi isso e quando eu comecei a viver desta forma. Então, pra mim hoje, ter me aproximado de Jesus, eu incentivo todo mundo. Eu quero te levar pra igreja, velho. Eu sei que tu é cristão também, mas eu quero te levar, eu quero te dar um abraço. Vamos. Eu quero te dar um abraço lá, porque isso mudou a minha vida. Mudou a minha vida, mas cada um tem a sua fé, eu respeito todo mundo. Isso não tem a ver com empreendedorismo. Acho que todo mundo pode empreender, independente da forma. Eu sou um cara que gosto muito disso. Eu sou entusiasta do empreendedorismo. Já teve negócio de tudo que é tipo, né? Cara, vendi cachorro quente, tive empresa de baile funk. Fiz baile funk lá em 2004, 2005. Empresa de colchão. Loja de colchão, restaurante, bazar. Bazar. Escola de informática eu tive 2. Uma ainda existe em São Leopoldo. Vendi, saí da sociedade, na verdade. Eu tô lembrando também. Cara, inventando alguma coisa. Cara, a empresa, depois quando voltei de Buenos Aires, a Top Bailes, que fazia o trabalho todo de marketing digital e sites e programa de televisão. Não existia podcast na época, a gente fazia entrevistas. Na verdade, também. Programas, né? Programas. E, cuidado com o programas, né? E, cara, no bom sentido. Cara, e te perguntar por último, assim, última pergunta. Tu disse que as outras eram as últimas 2? Sempre é a última. Quando eu vou fotografar também, sempre é a última foto. Tá bom. Mas onde que tu vai buscar conhecimento hoje? Na Bíblia. Hoje eu busco na Bíblia. Eu comprei uma Bíblia que diz que é a Bíblia do empreendedor. E cada capítulo no final tem uma tradução de como aplicar isso nos negócios. Tem alguma coisa nesse sentido que te chamou a atenção? Alguma frase, algum que tu queira deixar pra gente? Cara, não preparei nenhuma frase sobre isso. Não. Alguma história bíblica? Tem o Salmo, acho que é o Salmo 93, que é o Salmo da Guerra. A gente pode escrever aqui embaixo depois, que eu leio bastante não, mas é um que sempre vem na cabeça, que é muito falado, que é sobre como a gente se comportar diante de algumas adversidades. Mas eu busco muito conhecimento na Bíblia, mas também faço mentorias, também assisto podcasts, também relativamente leio. Eu sou um comprador de livros. Não fico lendo. Eu gosto de comprar livro. De ler nem tanto. Tu assiste podcast que tu participa também? Tenho essa oportunidade. Uma visualização a gente já tem. Vou ter agora essa oportunidade também. Tenho que saiu já, né? Vou assistir esse, vou assistir o próximo também. E quero ansioso para saber dos próximos convidados. Então, cara, eu acho que a Bíblia ensina muito sobre conduta de ser humano, sobre negócios também. Mas aqui também eu acho que consumo muito conteúdo em YouTube. Minha plataforma que eu mais consumo conteúdo é o YouTube. Assisto muitos podcasts sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre finanças. Não sou investidor, mas gosto de entender a mecânica e a forma
de pensar sobre isso. E mentorias também, cara. Cara, todo mundo que ganha mais do que tu é um ótimo professor. Ele já tá no lugar que tu quer estar um dia. E todo mundo que não ganha tanto quanto tu também é um ótimo professor. Pra tu saber as coisas que tu não deve fazer. A gente aprende com todo mundo. Aprende com todo mundo. A gente aprende muito mais do que ensina todos os dias, velho. Então tá, cara, eu vou te agradecer pela tua disponibilidade, por ter vindo trocar ideia aqui com a gente. Foi muito legal, né? É uma honra pra mim estar contigo sempre. Eu queria que tu soubesse que eu te admiro muito, não só como amigo, também, cara. como profissional, como pai, né? Sou inclusive padrinho da tua filha, né? Com muita felicidade, muita alegria. E sempre uma felicidade estar contigo, estar com a tua família, né? Mais de 21 anos aí de amizade. Obrigado por ter topado estar aqui nesse projeto novo. Qualquer convite teu é uma ordem, é uma convocação. De uma forma aí, a gente está iniciando, né? Mas muito legal, assim. Acho que compartilhou bastante coisas, assim, até que eu também não conhecia de ti como amigo, né? E algumas coisas até me surpreenderam. Acho muito legal isso, né? E trazer esse papo, assim, pra galera também olhar. O que menos falamos foi sobre marketing, né? É verdade. Que loucura. Mas tudo certo. Tem que mudar a thumb depois. Aqui não tem roteiro, tá, gente? Então é tudo... Não mando pergunta antes. Realmente é na hora, o Adriano sabe. E, cara, só te agradecer. Deixa daqui um pouco a tua mídia aí pra galera. Deixa a mídia da Vela, Publitec. Sim, o Instagram meu é Adriano C. Miller. E da Vela é velapubli.tech. E isso aí, te admiro pra caramba também, de verdade mesmo. É um amigão, um irmão que a vida nos deu, né? Eu tenho meu irmão de sangue, eu tenho uma cabeça desse tamanho assim. E tem esse aqui que é um dos amigos que eu escolhi pra andar ombro a ombro comigo e dividir a vida, cara. Obrigado pelo convite e um prazer estar com o senhor aqui também. Muito sucesso na tua vida sempre, que Deus te abençoe. Eu que agradeço. Terça-feira que vem, estamos de volta no mesmo horário. Obrigado, galera.